durante a vida. E esse número ele ainda vai crescer ainda mais. Hoje em dia, a depressão é apontada por muitos como a doença do século XXI. E para falar mais sobre esse assunto, quem está comigo aqui é o psicólogo e psicoterapeuta Flávio Torrecilhas. Então, fique ligadinho. Flávio, uma honra tê-lo aqui no nosso De Tudo Um Pouco. Obrigado mais uma vez, né? Isso, mais uma vez. Muito obrigado. E a gente aqui está falando sobre a depressão. Ali, 20% da população mundial tem ou já teve algum mais casos assim dessa depressão grave. Eu sei que a pergunta é bem ampla, depende de uma série de coisas, mas de todos os fatores causais, quais são os principais que levam a pessoa à depressão? Como vocês disseram, né, a depressão hoje ela já é considerada como a doença do século e é hoje uma das doenças mais comentadas e presentes na sociedade, realmente. Os fatores que a gente mais observa, geralmente quem observa mais são os familiares e os amigos, são a autoestima muito baixa, a ansiedade, há um certo descontrole, ou a pessoa come muito, ela não come, ou a pessoa dorme muito ou não dorme, ela fica com o humor muito irritadiço, ela tem uma certa agressividade. É muito interessante a gente ressaltar também que não é somente a pessoa que está triste ou a pessoa que está irritada. Esses fatores isoladamente, eles não são passíveis de um diagnóstico em si. Eles servem apenas como orientação para que os familiares procurem, né, os amigos, né, indiquem a pessoa a procurar o especialista, né, o psicólogo, para saber o que realmente está acontecendo. Fechar um diagnóstico, Isso. né? Agora, Flávio, dentro desse contexto, os amigos observam, os familiares às vezes sofrem com aquela agressividade, aquela baixa autoestima ali daquele paciente, vamos colocar assim. Como a família ela pode ajudar no convencimento a essa pessoa a buscar um médico, uma terapia, para ali levá-lo a sair dessa doença? Essa é uma pergunta muito interessante e também muito difícil de responder, porque não tem assim um jeito bem... Não tem uma receita de bolo, né? Não tem uma receita de bolo, mas é muito importante que não haja o preconceito que todo mundo sabe que é muito presente na sociedade hoje por ser um profissional da área da saúde mental. Então, as pessoas ainda acham que procurar psicólogo, procurar psiquiatra é coisa de doido. Isso aí já é do século passado. É importante, assim, conversar com a pessoa, mostrar para ela quais são os diagnósticos, quais são os sintomas que se Dentre esses aproximam. sintomas, até chegou aqui uma pergunta agora de um dos nossos telespectadores, perguntando qual seria o principal sintoma. Na verdade, não há um principal sintoma, há um conjunto de sintomas, né? Que são aqueles que eu disse, como a autoestima baixa, a irritabilidade, aquele a falta de momento onde a energia. pessoa não quer mais se levantar da cama, que é só o quarto escuro, o choro é aquilo ali já está num estágio já bem avançado, não é? Isso, são três tipos. A depressão clássica ela tem 3 tipos de intensidade. A intensidade leve, moderada e grave. A intensidade leve e moderada, a pessoa ainda consegue realizar algum tipo de atividade com muito esforço. A depressão grave, geralmente não, a pessoa não consegue nem levantar da cama. O mais claro a se observar é quando a pessoa ela altera o padrão de funcionamento. Se você conhece seu filho, conhece seu amigo, você vai saber. Se ele é uma pessoa feliz, de repente ele vai estar triste. Mas é muito importante também não confundir a tristeza com a depressão. A tristeza não altera o padrão de funcionamento da pessoa. A depressão, sim. A tristeza é passageira. A depressão pode durar dias, meses ou anos. Então, se está com a autoestima muito baixa, se está muito irritada, se está agressiva, ou se está desanimada, não tem energia nem para levantar da cama, perdeu o prazer pela vida, antes adorava viajar, adorava comer, de repente a própria comida gostosa, ela perde o sabor. Aí é a hora de sentar com a pessoa e conversar com ela. Olha, eu estou percebendo que você está
está diferente, né? Você tem estado mais triste, você não tem tido Até prazer. mesmo porque o familiar ele consegue abalizar bem esse tipo de mudança, até porque ele sabe, olha, ele está com algum problema financeiro, está com algum problema no trabalho, está com algum problema relacional. Esses fatores também são bem claros para quem está à volta. Sim. Não é verdade? Então, é importante a família, o papel da família, dos amigos, é muito importante na ajuda com quem está com depressão, né, Flávio? Sim, muito importante, porque geralmente serão eles quem irão perceber essa alteração no padrão de funcionamento da pessoa. Uma coisa muito interessante, assim, que há uma dificuldade, como a gente disse, muito grande das pessoas procurarem ajuda. Hoje, gente, são cerca de, segundo a Organização Mundial de Saúde, são cerca de 340 milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem dessa doença. Imagina, se a gente pegar Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru, não totaliza esses 340 milhões de pessoas. Se fosse para colocar todo mundo ali, trocar a população desses países para essa população doente, extrapolaria. Extrapolaria. É muito, e outra coisa, um dado muito interessante pela Organização Mundial de Saúde também, são cerca de 850 mil suicídios anualmente. Hoje, o suicídio mata mais do que o HIV e as pessoas não estão dando o valor devido e a importância devida a essa doença porque ela não é palpável. Em São Paulo, em 2014, o suicídio foi a segunda maior causa de morte do ano, perdendo apenas para o homicídio. Já é considerada a quinta questão de saúde pública mundial. Até 2020 vai ocupar o segundo lugar da lista. Até 2030, primeiro lugar da lista, ganhando da hipertensão e da diabetes. Isso aí até relata pra gente, nós temos aqui o nosso tio Uli, que está se graduando em psicologia também, né, tio Uli? Estudante ainda. Estudante, tio Uli está ali também. Serginho, e parabenizar o Dr. Flávio Torres, porque durante 3 anos tem ganhado prêmios aqui de destaque como psicólogo, né? Dentro do Gente de Minas, é bom ter um profissional gabaritado aqui. Ô, tio Uli, é aquilo que a gente sempre fala, aqui no De Tudo Um Pouco, quem assiste sai na frente, é só os melhores que a gente traz aqui. Parabéns, doutor Flávio. Muito obrigado, eu que agradeço. Você ia me perguntar alguma coisa. Então, é árduo, né? Estou começando a faculdade, dei uma paradinha nesse último semestre por causa de incompatibilidade de horários e tal, mas é algo assim, uma profissão que tem um campo vasto, porque é um problema, como você disse, de uma grandiosidade, né? Cada dia mais as pessoas parecem ter menos condições de lidar com seus próprios problemas, fora essa depressão grave que vem sobre a pessoa também. Então, parabéns por esse trabalho bonito que você tem feito. Agora, tio, falando sobre isso também, eu me refiro aqui, por exemplo, ao texto que eu li da Bíblia hoje, exatamente sobre um homem de Deus que passou por um processo de depressão na vida dele, que foi Elias. E a gente vê, por exemplo, a Bíblia nos norteando, Flávio, sobre essa condição. Jesus, ele falou, no mundo, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essas aflições, elas são muito comuns nos tempos de hoje. Estamos pressionados o tempo todo e isso também são fatores que levam esses números aí gigantes, né, Flávio? Sim. Essa correria louca que a gente está vivendo. Sim, com certeza. É muito difícil ser nós mesmos, enquanto o mundo, geralmente, ele nos impede de ser. Vou te dar um exemplo. No estado, se vocês falaram de uma pesquisa que houve no Brasil, acho que 20% da população 20%. mundial, né? Houve uma pesquisa americana que foi adaptada aqui para o Brasil, no estado de São Paulo, que colocou que cerca de 20% das mulheres vão sofrer algum tipo de episódio depressivo no decorrer da vida, enquanto essa estatística para os homens é apenas 12%. Por quê? Não existe ainda um fator científico que comprova o porquê dessa proporção. Mas há de se perceber, por exemplo, a dupla jornada de trabalho, né? Ou tripla jornada de trabalho da mulher, que tem que ser dona de casa. Até porque a gente entende a mulher ali na sua essência, ela é muito mais tomada pela emoção. E diante desse tanto de frustração, dessa pressão, então ela está muito mais propensa também a isso. São fatores que nos levam a pensar sobre esse resultado.
Sim, a própria mudança do ciclo hormonal da mulher dá essa alteração, deixando-a mais frágil mensalmente. A grande maioria, né? O fato também da mulher estar mais sujeita à violência sexual, à violência doméstica, o que não quer dizer que ela vai ter depressão e o homem não, né? A proporção, até que a gente vê no próprio consultório, no meu consultório, por exemplo, a proporção ela se equipara, né? O homem ele tem procurado mais também ajuda porque tem começado a aceitar mais que isso é uma doença. Não é frescura, não é fraqueza, não é coisa de doido, é uma doença. Só que em vez de você quebrar o dedo, tomar Novalgina ali e sumir, né, você vai ter um gesso ali. Ou pôr um gesso é palpável. Aqui dentro não é palpável. São bilhões de neurônios que estão se comunicando. E a gente, até no contexto que a gente vive, né, tio Uli? A gente entende que, assim, durante muito tempo, até a própria fé, ela já muda essa história. Porque durante muito tempo, a fé admitia a doença daqui para baixo. Verdade. Eu sou míope, eu uso lente de contato. Então pode. Quebro o dedo, vou lá e corrijo. Agora, se eu tenho uma doença emocional, eu não posso? Não é verdade? Só porque é isso aí é né? demônio, isso aí. Então, isso também vai desmistificando a doença e ajuda também para o conhecimento e tratamento. O doutor Flávio trouxe uma informação que era uma pergunta que eu ia fazer, que eu fiquei bastante curioso, que a impressão que se dá é que em relação à saúde, principalmente emocional, pela própria informação que você trouxe, que as mulheres aparentemente são mais emocionais. Imaginei que na sua experiência de consultório, a busca por ajuda fosse mais de mulheres do que de homens. Mas você sente que essa coisa já está mais equilibrada? Olha, eu vou te falar a verdade. Sim. Eu também fiquei surpreso, porque esse número vem crescendo muito nos últimos 2 anos. Antes era realmente, vamos colocar em torno de 60%, 70% eram mulheres. Agora, nesses últimos 2 anos, tem aumentado mais. Nos bastidores aqui, antes de começar a entrevista, eu fiz exatamente essa pergunta aqui para ele. Isso traz uma alegria no sentido de saber que os homens estão buscando. Isso eu acho que é importante a gente levantar essa bandeira aí, porque daqui a alguns dias nós estamos no Setembro Dourado, que é o mês aí de cuidado das crianças em relação ao câncer. Aí depois tem o Outubro Rosa das mulheres e vem o Novembro Azul, que fala sobre o cuidado com o homem. E muito homem não tem cuidado da sua saúde, mas a informação está chegando e os números estão mudando, graças a Deus por isso. E uma coisa também bem interessante é que não só homens e mulheres, como casais também têm buscado muito mais a terapia, porque se um dos dois tem algum tipo esteja com algum tipo desses sintomas, vai afetar o relacionamento inteiro. Pode afetar o trabalho, a pessoa pode perder o emprego, pode perder a namorada, pode perder a esposa. Então é muito importante também a terapia de casal. Então, como a gente falou que os números estão aumentando do número de casos, né? A demanda no consultório também aumenta. E os homens também têm procurado mais, os casais têm procurado mais. E isso é uma vitória, né? Sim, sim. A despeito do número estar crescendo. Sim. Agora, doutor Flávio, eu quero te fazer uma pergunta sobre a motivação de uma depressão infantil hoje, como ela é tratada, como ela é lidada com essa depressão infantil. Vou te dar um tempo para pensar, mas tio Uli, vamos dar uma aguinha para o nosso convidado aqui? Deixa ele respirar um pouquinho. Isso, e nós vamos tomar um cafezinho também para você ter a oportunidade de pegar o seu telefone, ligar aí para os seus amigos, parentes e tudo, pedir para sintonizar na Rede Super, porque nós estamos falando de um assunto que diz respeito a você. Nós estamos falando sobre a depressão, causas, sintomas, consequências e também tratamento. Fique ligadinho porque o intervalo é bem rápido, hein? Com o nosso De Tudo Um Pouco e, claro, você é muito bem-vindo aqui no nosso programa para participar com a gente. Falamos agora com o Dr. Flávio Torrecilha sobre depressão. Você tem alguma pergunta, algum comentário? Você quer esclarecer alguma dúvida? Aproveite porque o especialista aqui, premiadíssimo, o nosso convidado de hoje, que é psicólogo e também psicoterapeuta, está aqui para abençoar você. Tio Uli aqui já está tomando uma aula aqui no intervalo. Eu também estou aprendendo bastante. E você, também está aprendendo bastante? Manda sua pergunta que eu estou com o nosso WhatsApp aqui, 98402-9756, nas mãos. Doutor Flávio,
sobre a depressão infantil. Hoje já se nota, já se trata, já é uma área de atuação na depressão infantil. Por exemplo, o bullying na escola gera depressão? Qualquer tipo de interação com o social pode vir a gerar. Cada pessoa ela vai lidar com os transtornos que a vida tem para oferecer de formas diferentes. Há uma certa propensão a ter ou não ter, pode ser que há, né? Uma certa propensão a pessoa ter ou não ter a doença, né? Você vai estar com uma criança lá na escola que vai falar que ela é gordinha ou que ela é nariguda, é orelhuda. Aquilo pode gerar um transtorno dentro dela para desenvolver, inclusive, outras doenças, como transtorno de conduta, que é mais conhecido após, se eu não me engano, 15 ou 18 anos, após 15 ou 18, não me lembro bem, que já seria a psicopatia, há, por exemplo, transtorno de ansiedade, que é onde pode desenvolver também um transtorno de atenção, de hiperatividade. Vem com aqueles distúrbios também alimentares, aí vem as dislexias da vida, tudo isso aí, que também os pais precisam atentar para esses fatores sociais da própria criança. Sim, né? Cada um tem que conseguir lidar, tem que conseguir se defender emocionalmente sobre qualquer coisa que vem para acontecer, porque o mundo ele é inóspito mesmo. Tem pessoas agressivas, tem pessoas maldosas, tem pessoas que agem de má fé, e dentro do mundo infantil ali, às vezes a criança não sabe que está cometendo um bullying com a outra criança. Então, cabe aos pais, à própria escola, desenvolver um sistema de orientação para impedir que isso aconteça. Agora, sobre fatores também, hoje a gente vê aí, por exemplo, essas violências domésticas, essa ausência aí de papai e de mamãe na vida dos filhos, os tornam mais frágeis, né? A essas frustrações que o mundo traz. Não é isso? Sim, é o que popularmente a gente chama de criança mimada, né? Você dá ao filho tudo o que ele quer, na verdade você não tem que dar o que ele quer, você tem que dar o que ele precisa. Nem tudo que eu desejo é bom para mim, mas eu desejo mesmo assim, né? A questão é até onde estamos dispostos a ir para pagar pelo preço dos nossos desejos. E cabe aos pais imporem, não é pedir, não, é impor esse limite a cada um, a cada criança, a cada filho, né? Verdade. Doutor Flávio, chega uma pergunta aqui de uma das nossas telespectadoras aqui, pela foto aqui, é uma mulher, não é? Do Rio de Janeiro, que o código de área aqui é 21, e ela diz, por que quem tem esse quadro de depressão tem que tomar medicamento? É só o medicamento que resolve ou psicoterapia também pode resolver? Há, né, como eu disse, 3 tipos, né, assim, de intensidade, leve, moderada e grave. Dependendo do nível que for, a gente avalia no consultório essa necessidade de intervir com atendimento psiquiátrico para usar o medicamento ou não. O que acontece quimicamente falando? Há uma alteração dos neurotransmissores. O que são os neurotransmissores? São agentes químicos que vão pegar a informação de um neurônio e levar para o outro neurônio, como mais popularmente conhecidos como a serotonina e a dopamina, por exemplo. O que são isso? São hormônios, hormônio da felicidade, do prazer, do bem-estar, da tristeza, enfim. Esses neurotransmissores, eles vão regular e equilibrar o sono, o prazer, a felicidade, o bom humor, o nível energético, enfim, a percepção que a pessoa tem daquela realidade. Quando há uma alteração nos neurotransmissores, a pessoa ela passa a ver o mundo de uma forma diferente, passa a perceber a realidade de uma forma diferente. Por exemplo, você sempre gostou de comer lasanha, um exemplo bem bobo assim, bem simples também, né? Você sempre gostou de comer lasanha, é seu prato preferido, e de repente a lasanha ela passa a não ter mais o devido sabor. Você sempre gostou de viajar, de repente você não consegue ter prazer em nada, a vida perde sentido. E quimicamente falando, a medicação ela vai entrar para fazer essa readaptação, esse reajuste. Só que nem sempre é preciso. Se for uma depressão de leve a moderada, a própria terapia pode reajustar essas conexões dos neurotransmissores para que a comunicação flua de uma forma cíclica.
Agora aqui, para a gente honrar aqui também os nossos telespectadores, são tantas as perguntas que estão chegando aqui, eu agradeço a você, telespectador, pela confiança, pela audiência. Aqui está bombando aqui o nosso WhatsApp aqui, doutor. Eu pergunto para o senhor, teve uma das nossas telespectadoras aqui que ela colocou assim, ó: olá, eu tive depressão há 3 meses atrás, fui curada pelo Nosso Senhor. Fui direto ao psiquiatra, tomei 2 meses de remédio e gostaria de saber se preciso ter um acompanhamento com psicólogo. O grau foi leve. E algumas outras pessoas aqui também colocam esse tipo de situação, que começaram o tratamento, tiveram esse e agora voltou. A depressão, ela tem cura, pode voltar. Esse acompanhamento psicoterápico aí também é importante. A depressão, ela não tem cura, mas ela pode entrar em remissão. O que é isso? Você pode ter um episódio a vida inteira, ou você pode ter um episódio de depressão, passar um tempo sem ter o episódio, depois voltar a ter em algum período da vida. E quanto mais demorado o diagnóstico, pior será o prognóstico. Então, o que a gente indica é que a pessoa realmente realize um acompanhamento psicológico no decorrer da sua jornada de vida e combinar com o psicólogo uma certa periodicidade, se já tiver num nível que já esteja com remissão da doença, pode fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, 2 vezes por mês. Não é um sacrifício não, gente. A terapia é bom. É bom porque a gente vive gostoso. aí essa condição. Às vezes não temos amigos, às vezes Sim. os familiares não estão tão próximos como a gente gostaria. O terapeuta ali é aquele que a gente pode falar, a gente vai colocar para fora ali e podemos ser curados pela fala ali, né? Sim, melhor do que tomar o medicamento sem antes ter passado pelo psicólogo, que é algo também muito comum e que nós da área da psicologia ficamos, de certo modo, bem chateados com isso, porque se você for no psiquiatra, antes de ir no psicólogo, você está passando você está pulando a etapa. Vai no psicólogo primeiro, o psicólogo vai te dizer, precisa ou não precisa de ir no psiquiatra. Porque senão você pode ir no psiquiatra à toa. E para ir no psiquiatra é muito mais difícil, porque aí sim a pessoa vai achar, se ir no psicólogo, talvez eu seja doido, na cabeça deles, né? Se eu for no psiquiatra eu tenho mesmo. certeza. E principalmente ali ele vai prescrever um medicamento, aí pronto, aí chancelou. E como há profissionais e profissionais, é melhor passar pela terapia primeiro, até mesmo para ser mais fácil para a pessoa digerir tudo isso antes de ir realmente para o psiquiatra. Gente, olha só, nós conversamos aqui com o Dr. Flávio Torricellas, psicólogo, psicoterapeuta, falando aí sobre a depressão. Aqui as perguntas são muitas, algumas se parecem bastante e a gente, pelo tempo, a gente fica aqui de mãos e pés atados. Mas, de toda forma, Dr. Flávio, nós queremos te agradecer pela presença aqui, já estendendo um convite para uma próxima oportunidade, está vindo para a gente ampliar esse assunto. Quais são, por exemplo, as doenças que, em decorrência da depressão, que podem vir aí, para a gente tratar aí, para atender aqui os nossos convidados aqui, os nossos telespectadores. Obrigado, doutor Flávio, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês e bom dia. Gente, foi show de bola, né? Olha só, por isso que o De Tudo Um Pouco é a sua revista cristã eletrônica de todas as manhãs e nós amamos fazer esse programa. Agora nós vamos ir com o nosso querido Ulisses Spadiari, que tem coisa boa pra gente aí, né, meu querido Ulisses? Só você que me faz lembrar meu nome de vez em quando, isso é bom, né? Não, porque o tio Uli fica pra identidade do outro. Vamos falar Ulisses aqui, ou então tio, só tio. Só tio tá bom. Nós estamos recebendo aqui a Priscila Monteiro, acompanhada do seu esposo, um violão que tá adorando, abençoando. E eu já percebi, pela inteligência superior dela e um R